Esperar que todos encontrem Mateus capítulo 12, versículo 40. Aqueles que nos acompanham através do canal oficial Ebenezer, sejam todos bem-vindos. Que Jesus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família e o seu ministério. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 12, versículo 40. Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aleluia. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, entramos mais uma vez na Tua digníssima presença. Pedimos ao Senhor agora que o Senhor estenda as Tuas mãos e possa trabalhar de forma gloriosa em nosso meio. Pai, aqui eu estou mais uma vez, sou pó, barro, cinza, não sou nada, mas sou apenas um instrumento nas Tuas mãos. Faz conforme o Teu querer, e é que a igreja que me ouve agora seja edificada e fortalecida pelo poder que está na Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então a palavra que nós lemos aqui vai falar sobre o profeta Fujão. Jesus vai usar essa palavra para falar com algumas pessoas religiosas que lhe pediam um sinal. Eles pediam um sinal para Jesus e Jesus disse: uma geração incrédula pede um sinal. Não há sinal maior do que o de Jonas. Foi o que Jesus disse, que esteve no ventre de um grande peixe na profundeza do mar, e ali passou 3 dias e 3 noites, e assim ele já estava fazendo a maior pregação que abalou todo o mundo, a maior pregação que abalou todo o mundo. Jesus estava falando acerca dela agora. E ele diz: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia ou do peixe, do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. É interessante que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós nos deparamos com muitos textos bíblicos e com muitas histórias. E nós sabemos que até Jesus, muitas coisas aconteceram até que chegasse Jesus, enviado pelo nosso Senhor e Salvador, Deus Todo-Poderoso. Se nós olharmos para o passado, nós vamos entender que toda a história do mundo, desde o início da criação, culminou-se em apenas 3 dias. Em apenas 3 dias, milhares e milhares de vidas foram transformadas, destinos traçados e civilizações inteiras foram abaladas por o que aconteceu em apenas 3 dias. Foi a maior pregação de toda a história. Foi a maior revolução que já aconteceu em toda a história da humanidade em apenas 3 dias. E Jesus está dizendo: assim como Jonas, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No momento ninguém entendia nada, mas Jesus, ele vê o que ninguém vê, ele sabia o que ele veio para cumprir. E o que eu quero nessa noite, compartilhar com a igreja, que o grande plano de Deus para toda a humanidade foi revelado sexta, sábado e domingo. O grande projeto de Deus se revelou aqui, nesses 3 dias. Aqui aconteceu a pregação que abalou o mundo, a pregação que mexeu com o íntimo das pessoas, independente da religião e da época, a maior pregação de todos os tempos. Voltando um pouco no tempo aqui, nós podemos observar que lá no Jardim do Éden, depois que
Satanás se rebelou contra Deus. Deus quer levantar para si, Deus quer criar alguém em imagem e semelhança dele, que pudesse o adorá-lo. E Deus decide descer a um lugar na terra, e esse lugar ficou conhecido como Jardim do Éden, e ali ele forma o homem, ele coloca o homem dentro de um jardim, e o homem agora tem a liberdade de viver em paz com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que em todas as viradas do dia Deus passava ali para falar com o homem. Deus dá uma companheira para o homem porque viu que ele se sentia só. Arrumou uma companheira que estivesse à altura, que fosse idônea e que lhe correspondesse segundo as necessidades dele. E Deus deu uma ordem para o homem que do jardim poderia comer de todas as árvores de fruto, menos da árvore do bem e do mal, eles não deveriam tocar. Mas a Bíblia vai nos mostrar, queridos e amados irmãos, que Satanás, ele vai usar a serpente para ir até Adão, até Eva, e ali ele vai seduzir a mulher. E eles vão cair, vão comer do fruto que não deveriam ter comido. E isso vai lhe gerar uma consequência terrível, porque aquilo que era paz, que era tranquilidade, agora passou a ser espinhos e abrolhos. Porque o próprio Deus, quando vai lá, ele diz: aonde estás? E eles escondidos do Senhor. E então Deus vai dizer: a partir de hoje vocês não podem mais viver neste lugar. A paz que vocês tinham, a aliança foi quebrada, e agora vocês serão expulsos do paraíso. E assim aconteceu. Aqueles que tinham a promessa agora estão vencidos pelo pecado. A humanidade agora, a partir daquele momento, está condenada à morte. E eles são expulsos, são colocados anjos com espadas flamejantes, para que ninguém entrasse mais no jardim. Depois daquele dia, antes de tudo, Deus vai falar algo para o inimigo. E ele diz que do suor do rosto o homem comeria, e que a mulher sentiria a partir daqueles dias dores de partos, e que a serpente iria rastejar e se alimentar do pó da terra. E ele vai dizer: mas não acabou. Deus vai dizer: não acabou ainda, porque da mulher, da semente da mulher que tu fez pecar, vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Satanás se alegrou. Satanás naquele momento ficou com uma expectativa lá em cima, dizendo: eu venci. E durante toda a trajetória, homens imperfeitos tentando obter uma perfeição e não conseguiam. Nós vemos as desavenças depois que o homem é expulso do jardim do Éden. Nós vamos ver Caim matando Abel. Nós vamos ver a geração de Noé estando corrompida, e Deus vai enviar o patriarca para anunciar o arrependimento, porque já cheirava mal às narinas de Deus o comportamento da humanidade. A Bíblia diz que Deus se arrependeu em ter criado o homem, devido ao mal que o homem agora estava cometendo. Noé avisa, ninguém acredita. Noé também falha, porque a Bíblia vai dizer que ele mesmo vai plantar uma vinha depois do dilúvio, vai se embriagar. Talvez Satanás estivesse olhando, dizendo: quem será o varão perfeito? Será Noé? Não foi Noé.
E através disso passaram-se homens e mulheres, reis e profetas, e todos eles, por mais íntegro e justo que fossem, eles também pecaram. E a humanidade vinha em busca de uma perfeição, e Satanás sempre observando para ver, com medo, esse talvez seja a semente da mulher que vai esmagar a minha cabeça. E o tempo passa, juízes se levantam e erram também. Homens segundo o coração de Deus, como Davi, errou também. Profetas, conhecido como profeta messiânico Isaías, profetizou que viria, e em Belém nasceria aquele que iria mudar a história da humanidade. Ele profetizou há mais de 700 anos antes. Outros profetas, salmos também falaram da realidade daquilo que aconteceria. Muitos homens se passaram. Muitos homens, gerações levantavam e caíam. E a esperança ia embora. Houve-se um tempo que Deus vai calar. Deus não vai mais falar com o homem. 400 anos Deus silenciou na terra. Mas a promessa estava de pé. Deus se silenciou na terra, 400 anos, ninguém ouvia mais a voz do profeta, ninguém ouvia Deus falar mais, mas aquilo que Deus fala, Ele cumpre, e a profecia estava entregue, e no momento e na hora certa iria acontecer. E isso aconteceu, sabe, nos dias que nós lemos, em 3 dias aconteceu o maior evento de toda a história da humanidade, a pregação que abalou o mundo, a pregação que converteu milhares e milhares de pessoas e trouxe vida, e vida com abundância àqueles que creem. O povo não ouve mais a voz de Deus, mas a Bíblia vai dizer que há uma moça chamada Maria, que é desposada, não tinha marido, mas que o anjo Gabriel vai descer e visitar ela naquele lugar. E quando o anjo desce e visita ela, diz: ei, em ti vai ser colocada a semente, porque Jesus vem em forma de semente. Em ti vai ser gerado no teu ventre aquele que será o salvador da humanidade. Maria, uma serva de Deus, logo se prontifica e diz: cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. Não sou casada, mas tudo é possível ao que crê. Satanás está preocupado, porque ele sabia que da semente da mulher vai nascer um que pisa na sua cabeça, esmaga a sua cabeça. Lembra quando ele tentou matar os meninos no Egito e Moisés foi livre? Porque desde aquele tempo ele já estava perseguindo, preocupado com um menino que nasceria e se tornaria um varão perfeito, e era aquele que faria a grande obra de Deus acontecer, aquilo que Deus falou quando expulsou os homens lá do paraíso. O tempo vai passar e em Belém vai nascer, em uma manjedoura, por não achar lugar, o menino que o profeta Isaías profetizou. Diz: um menino vos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre ele. Aleluia. Isaías 53, nós vamos ver ele relatando a obra redentora de Jesus Cristo, e o cumprimento da palavra agora vai acontecer. Esse menino agora ele vai ser perseguido, porque Herodes também tem medo, usado por Satanás, desse tomar o seu lugar no trono, porque Satanás estava por trás de todas as situações. Mas o anjo vai dizer para José e Maria: ó, vai para o Egito. Quando eles voltam, está tudo resolvido. Depois de um tempo, a Bíblia
Bíblia vai dizer agora que o menino começa a viver naquele lugar e começa a trabalhar com seu pai, começa a trabalhar na carpintaria de José. O menino vai crescendo, o menino está entre os doutores, o menino vai se destacando de forma que já está fazendo a vontade do pai. A Bíblia diz que ele crescia em graça e em sabedoria. O menino está crescendo. Aparece um no deserto da Judéia chamado João Batista, anunciando arrependimentos de pecado. E ele anuncia, e ele batiza as multidões que vêm a ele no Jordão. E alguém chega para ele e diz: tu és o Cristo? Ele diz: não, eu batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo, com o Espírito Santo. Aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. E num belo dia lá no Jordão, com 30 anos de idade, lá vem a promessa de Deus. Lá vem aquele que faria a maior pregação de todos os tempos, aquele que iria revolucionar todas as coisas. Jesus Cristo caminhando no rumo de João Batista. E quando ele vê, ele diz: não sou eu que deveria ser batizado por ti, mas ele sabiamente vai dizer: cumpra-se em mim a vontade daquele que me enviou. Ele é batizado, o Espírito Santo se manifesta, ele é conduzido ao deserto, e a partir daquele dia inicia o ministério daquela semente que o próprio Deus disse que nasceria da mulher para pisar na cabeça de Satanás. E agora esse mesmo Jesus está anunciando o evangelho, está pregando as boas novas, está curando os enfermos, está limpando os leprosos, está restaurando a vista do cego. E isso vai causando uma revolução, de forma que aonde ele entrava a multidão oprimia, apertava, porque muitos estavam doentes, distantes, sem esperança, mas viram no fim do túnel uma luz brilhar, e o nome dessa luz é Jesus Cristo de Nazaré. Agora ele está, aleluia, fazendo a obra do Senhor. O inimigo vai se levantar, os religiosos, o governo de Roma vai começar a perseguir aquele que verdadeiramente veio para fazer todas as coisas por nós. Eles estão irritados com Jesus, eles estão preocupadíssimos com Jesus, e então eles decidem tramar alguma coisa e dizer: nós temos que dar um fim nesse homem, porque ele está muito popular, ele está crescendo demais, e nós não podemos permitir, porque depois que apareceu esse Jesus, os templos já estão vazios. Depois que apareceu esse Jesus aí curando, dando vista, libertando as pessoas, e eles começaram a acusar Jesus, tentar incriminar Jesus injustamente, porque Jesus nunca deu motivo para ser condenado, mas eles planejaram, e até mesmo Satanás usou algum daqueles que estavam com ele, chamado Judas, para que vendesse Jesus por 30 peças de prata. Jesus participa da última ceia, e ele vai subir o monte Getsêmani, e ele está no monte agora, no monte da tortura e da agonia. E ali a Bíblia fala que ele chega a suar gotas de sangue e pede auxílio aos discípulos, e os discípulos permanecem dormindo. Os discípulos continuam adormecidos, e ele percebe, vê toda a trajetória que ele tinha que passar. Chega um momento, como ser humano, que Jesus vai dizer o seguinte: Pai, se for possível, passa-se de mim este cálice. Era muito difícil o cálice que ele tinha que beber, mas depois, orando novamente, ele percebe e vê essa igreja, vê as nações da terra, vê todas aquelas ovelhas desgarradas e perdidas, e ele vai dizer: Pai, não seja feito conforme o que eu quero, mas seja feito conforme o teu querer. Cumpre em mim a tua vontade, Senhor. Ele levanta os discípulos, os religiosos, os guardas vão chegar, e eles vão prender Jesus. Naquela noite Jesus foi preso.
Todos os amigos que estavam com Jesus, irmão Clévio, sumiram. Pedro estava, aquele que disse que morreria por Jesus, estava agora seguindo Jesus de longe. E Jesus agora vai cumprir o que está em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A Bíblia diz que ele foi subindo como ovelha muda e não abriu a boca. Jesus agora, naquela sexta-feira, é preso no Getsêmani. Agora veja bem, um homem carrega o peso de todo o pecado sobre os seus ombros. Um homem carrega todo o peso do pecado sobre os seus ombros agora. Todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus agora. Um homem bom, um homem sem pecado algum, mas que ofereceu-se em nosso lugar. Porque se nós olharmos em Isaías no capítulo 6, nós vamos ver uma visão que o profeta Isaías viu. E no final dos versículos vai dizer: e a quem eu enviarei? E quem arde por nós? E ele vai dizer e gritar: envia-me a mim. Jesus estava disposto. Ele deixou o trono de glória, ele deixou a majestade, ele se humilhou e nasceu entre os homens, não a manjedoura. Ele cresceu e viveu entre os homens, mesmo sendo 100% Deus e 100% homem. Ele não negou a fé, ele não errou, ele não falhou, mas mesmo assim os homens o condenaram e a morte de cruz. Ele se entregou em nosso lugar sem dever nada. E qual é o preço que ele tinha que pagar? Até a última gota de sangue. Essa foi a maior das pregações de todos os tempos. É a pregação que abalou o mundo. E quem foi o maior dos pregadores? Será que foi João Ribe Palharim? Não. Será que foi homens do passado? Não. Será que foi Billy Graham? Não. Será que foi John Wesley? Não. O maior pregador de todos os séculos se chama Jesus Cristo de Nazaré, porque esse se entregou pela humanidade. Os homens pregam, os homens são usados, mas somente um entregou e pagou o preço de sangue lá na cruz do Calvário. Este é o maior pregador, o pregador que abalou o mundo, o pregador que converteu pessoas através da tua palavra. Ele se entregou por nós. A Bíblia vai dizer, queridos, que ele foi abandonado quando mais precisava das pessoas. Ele foi abandonado. Talvez você está se sentindo abandonado. Jesus foi abandonado. Talvez você está se sentindo torturado. A Bíblia vai dizer que Jesus foi torturado de forma cruel, desprezado pelas suas próprias pessoas, pelas próprias pessoas que ele veio salvar. Jesus foi desprezado pelas próprias pessoas que ele veio salvar. Foi o que Jesus fez. Só fez o bem, só ajudou, só estendeu a mão, mas ninguém mais estava com ele. Ninguém mais dava crédito a ele. Ele era desprezado, mas precisava cumprir o que Isaías profetizou em Isaías 53. A palavra não pode cair por terra. A palavra tem que se cumprir. A palavra tem que acontecer. Pois passarão os céus e a terra, mas a palavra, essa vai cumprir, queira ou não. Ela está cumprindo na atualidade de hoje, porque ele mesmo anunciou isso.
Jesus pagou um alto preço. Toda a maldade do mundo foi revelada naquele dia. Toda a maldade do mundo foi revelada naquele dia. Todo o sofrimento que Deus sofreu, aleluia, Jesus sofreu também naquele dia, foi revelada. Jesus sofreu demais. Jesus foi cuspido. Jesus foi humilhado. Jesus apanhou. Jesus sofreu escárnio. Jesus foi torturado. A Bíblia vai dizer que por causa dos nossos pecados, ele foi moído. Você tem noção do que é ser moído? Você já viu o filme Paixão de Cristo? Quando eles falam ali no tronco, começa a chicotear, e você diz: ah, mas pegou pesado, irmão. Você nem imagina o que Jesus passou. Jesus sofreu. Mas acima de tudo, o maior pregador de toda a história, com o seu amor. O amor de Jesus brilhou como uma força e fez com até aqueles que estavam executando Jesus reconhecessem ele como o Salvador da humanidade. Esse foi o pregador que se entregou. Esse foi o pregador que pregou através da sua atitude. Não há pregação que fale mais do que aquilo que Jesus fez, de ter entregado a sua própria vida por amor à humanidade. E esse foi um dos maiores dons que Jesus mostrou que ele veio cumprir, é a questão do amor. Jesus, mesmo aqueles que torturavam, mesmo aqueles que zombavam, ele olhava e dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E isso fez, aleluia, que está em Mateus 27:54, o centurião que já havia crucificado milhares de pessoas, malditas, murmurando, reclamando, quando viu Jesus agindo daquela forma, ele disse: esse é o Filho de Deus, aleluia. É a pregação que abalou o mundo, que converteu pessoas. Jesus é magnífico, Jesus é poderoso, mas aquele que veio para salvar, aquele que falou que assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, também ele estaria 3 dias e 3 noites, aleluia, no seio da terra, aleluia, mas que sim, no final ressuscitaria. Esse é o Jesus que nós servimos. João 19, versículo 30. Depois de sofrer tortura, depois de estar na cruz, pendurado há horas, ele ainda ali vai salvar pecadores que está à sua direita. Dimas e Gesma, mas Jesus vai salvar mesmo estando na cruz. A Bíblia vai dizer, perto das 3 horas da tarde, ele vai olhar ao céu, e a Bíblia vai dizer que naquele momento Jesus diz, porque Satanás está rondando Jesus, mas ele não pode matar Jesus. Jesus tem que entregar o Espírito na mão do Pai. E ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E ele vai dizer em alto e bom som: o que eu vim para fazer está feito, está consumado. Foi o que Jesus disse naquela cruz. Houve trevas, houve terremoto, o véu se rasgou de cima a baixo, houve lamento, houve choros,
mas ele estava cumprindo o propósito que havia vindo para se cumprir. Isso tudo aconteceu no primeiro dia. Estamos falando da maior pregação que abalou o mundo em 3 dias. O primeiro dia se concretiza aqui quando ele entrega nas mãos do Senhor o teu espírito. O corpo de Jesus é tirado daquele lugar, pois José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus e vai colocar em um túmulo novo, onde ninguém tinha sido colocado ainda. Passou a sexta-feira, e o sábado, pastor Roberto, é um sábado de luto. Aqueles que andavam com Jesus, aqueles que estavam perto de Jesus, agora estão tristes, refletindo e pensando nas maravilhas que Jesus fez, naquilo que Jesus dizia: eis que a promessa é chegada, eis que grandes vitórias chegarão. Eles confusos, não estavam entendendo nada no dia de sábado. Sábado de luto. E eles perguntam o seguinte: será assim que vai acabar a história? Muitos estão se perguntando: será que foi isso mesmo? Será que aquele que nós confiamos, aquele que nos chamou, será que é assim que terminará a história? Eles ainda perguntam: será que todo o plano de Deus se termina em morte? Será que todo o plano de Deus vai se acabar em morte? Eita, Jesus de Nazaré! Na sexta-feira é dia de luto, de tristeza, de angústia. O universo todo se segura a respiração. Estão todos aguardando, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, não pode. Eu não acredito que tudo que Jesus falou, de tudo que Jesus falou conosco, alguma coisa vai acontecer. Então, com os terremotos, com as trevas que se apareceram, com o véu que se rasgou pelo reconhecimento do maior dos pregadores de toda a história, Jesus Cristo de Nazaré, eles estavam sabendo que algo ia acontecer. A expectativa deles, havia um suspense no ar. Havia um suspense. Oh, aleluia. Quando eles pensam que está tudo acabado, domingo, no terceiro dia, a maior pregação que abalou o mundo, dentro de 3 dias, sexta, sábado, e agora, o domingo, vai raiar o domingo, e a Bíblia vai dizer que no terceiro dia as mulheres, em Lucas 24, do 1 ao 25, mulheres vão ao túmulo para levar especiaria, para ir balsamar o corpo de Jesus. E elas vão andando pelo caminho, vão conversando: como é que nós vamos fazer para rolar uma pedra daquela proporção, daquele tamanho? Elas conversavam entre si, nos evangelhos nós vamos ver isso. Mas para surpresa delas, quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Aleluia. A pedra já tinha sido removida. Elas vão entrar naquele lugar e olha, e o túmulo está vazio. Oh, aleluia. No domingo tem vitória. Tem vitória, pois os maiores dos pregadores estava pregando o maior do sermão de toda a história da humanidade, a pregação que abalou o mundo, a pregação que converteu muitos, e até hoje ainda converte quem nele crê. Elas entraram no sepulcro, quando elas olharam não viram Jesus. Ela sai correndo quando ela se depara com 2 anjos de vestes resplandecentes, 2 homens com vestes brancas, e eles olham para ela e dizem: ei, por que procura entre os mortos aquele que vivo está? E de anunciar que ele vive, ele vive, ele vive, ele vive.
Jesus está vivo. Ele está aqui nessa noite glorificado, num corpo de glória. Oh, aleluia. Halamassuri ebiandas canta labasseri andalaia. Tem muita gente que ainda não percebeu que serve um Deus vivo, um Deus que anda, um Deus que apalpa, um Deus que vê, um Deus que cura, um Deus que abre porta, um Deus que faz milagre acontecer. Oh, aleluia. Elas voltam correndo. Sabe por quê? Nem a morte consegue resistir o poder do tão grande amor. Nem a morte pôde resistir o poder do tão grande amor de Deus. João 3,16. O escritor não sabe expressar e ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A luz do novo dia anuncia luz em uma nova era, uma nova esperança está ressurgindo. Primeiro dia, sofrimento. Segundo, luto. Terceiro, vitória. Aleluia. O túmulo está vazio. Elas vão dizer aos discípulos, os discípulos não vão acreditar. A Bíblia vai dizer que Pedro vai fazer questão de ir lá ver. E Pedro corre. Quando ele chega, que entra, ele só vê os lençóis. Ele diz: verdadeiramente Jesus ressuscitou. Mas Pedro vai voltar, vai correr, vai anunciar também, e ninguém vai acreditar. Vivo? Como é que ele pode estar vivo? Os discípulos não creram. Ninguém vira a morte do avesso. Ninguém pode vencer a morte. Eles falavam entre si. Seus seguidores estão confusos. Ainda não entendiam a dimensão das maravilhas que aconteceu. Eles não conseguiam entender a dimensão das maravilhas que aconteceu agora. Eles estão tão confusos que alguns já estão, 2 discípulos estão no caminho de Emaús, aleluia, já se distanciando de Jerusalém, mas Jesus vai fazer questão de se apresentar para eles, aleluia. Mas eles não estão acreditando. Mas a Bíblia vai dizer que lá no caminho de Emaús, enquanto ele andava, vai aparecer alguém, andar junto com eles e perguntar para eles: ei, o que é que vocês estão conversando aí? Eles iam falando sobre o acontecimento. Aí eles vão olhar para Jesus e dizer: tu és um peregrino, não sabe do que aconteceu em Jerusalém. Mataram o maior dos profetas, rico em obra, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Tu és um peregrino e não sabe dessas coisas. E nem perceberam que era Jesus que estava com ele. Tem muita gente que não percebe Jesus. Tem muita gente que não estão percebendo mais, ainda mais nessa atualidade. São pessoas que não perderam a sensibilidade. São pessoas que estão mortas espiritualmente. São pessoas que não conseguem mais ter um respiro de esperança. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão mortas em seus delitos de pecado. Vão avisar entre os discípulos também. Eles estão tracanfiados dentro de uma casa, trancados. Aí vai chegar e dizer: olha, ele ressuscitou. Aí Tomé, aquele que muitos olham e dizem que Tomé era muito incrédulo, mas Tomé estava passando por um momento difícil também como os outros. E ele tem coragem, é verdadeiro, e diz: só acredito se eu ver e tocar. Mas Jesus vai fazer questão de se apresentar na casa onde eles estão. Jesus se apresenta entre eles e diz: a paz seja convosco. E naquele momento que Jesus entra na casa, ele vai olhar e dizer: Tomé, tu disse que não acredita, vem aqui, toca o buraco dos cravos que estão nas minhas mãos, coloca a tua mão do meu lado. E ele diz: não, Senhor, eu creio. Ele diz: bem-aventurado aquele que nunca viu, mas crê.
O evangelho é para quem crê. O evangelho é para quem confia. Evangelho não é para desconfiado, não. Evangelho não é para quem coxia em dois pensamentos, não. Evangelho é pegar ou largar, é servir ou não servir, porque de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou você crê ou você não crê. Quantos acreditam que Ele está aqui nessa noite? Levanta a mão e dá um glória, porque Ele está aqui. Ele está aqui, aleluia. É interessante que a mensagem de Jesus é a mesma. Jesus, quando ressuscita, a mensagem é igual, mas agora faz sentido tudo. Porque antes, lembra que Jesus falava e eles não entendiam. Jesus explicava parábolas, eles também não iam entendendo. Mas agora está fazendo sentido, porque Jesus prega e eles entendem perfeitamente. Depois que a ressurreição acontece, o entendimento vai se abrir. Você não entendeu o que Jesus falou contigo. Depois que houver ressurreição, para ressurgir tem que morrer. Depois que a ressurreição, há novo nascimento, há entendimento daquilo que é do alto. Ele veio para nos salvar do castigo e do pecado e para nos dar esperança. Foi para isso que Jesus veio. A morte não é mais o fim. O homem pecou e a humanidade estava condenada à morte. A morte não é mais o fim. O sofrimento não vence mais. Em Jesus podemos ter vida que não pode ser destruída pela morte. Em Jesus nós podemos ter vida que não é destruída pela a morte. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas ainda em sua glória, ainda onde Jesus está, Ele ainda carrega a marca dos cravos nas mãos. Sabe o que é isso? Naquele dia, quando Ele se apresentar à igreja, Ele vai mostrar as mãos furadas e dizer: foi lá na cruz que eu conquistei a vitória, foi lá na cruz que eu fiz a maior das pregações, que abalou o mundo e as estruturas da terra, do céu. Aleluia. Sabe o que é isso, querido e amado irmão? O maior pregador de toda a história é Jesus. É Jesus. O maior teólogo, o maior mestre, o maior pastor, o maior de todos é Jesus. Não há ninguém que se compare a Ele. Não existe ninguém, lugar nenhum que possa se comparar. Com mais que seja a sua sabedoria, Ele continua para sempre sendo Jesus o Nazareno, Rei dos Reis. O preço que Jesus tinha que pagar, Ele pagou. O preço foi pago e não foi anulado. Tem muita gente achando que o evangelho é barato, que é uma graça barata. Em nome de Jesus, acorda, porque evangelho é o poder de Deus. Evangelho é renúncia. O evangelho é morrer. O evangelho é estar disposto a pagar preço, ser humilhado e ficar calado, ser perseguido e orar por quem lhe persegue, é ser afrontado, é ser injuriado, é ser afrontado de todas as formas, caluniado, mentirão, falarão mal de você, e você vai abrir o braço e dizer: eu te perdoo. É o evangelho de Jesus. É a maior das pregações de todos os tempos, o que Jesus fez e nos mostrou o que é verdadeiramente ser um servo de Deus.
Hoje o povo está inflamado, qualquer coisinha não quer ser crente, qualquer coisinha está arrumando picuinha, problema dentro da igreja. Em nome de Jesus, se converte, acorda para a vida, porque ele está vindo aí. Ah, mas fulano não quer, problema dele que não quer, eu quero, e eu vou continuar glorificando o nome de Jesus Cristo Nazareno. De Jesus eu não abro mão, oh aleluia. Os discípulos agora estão diante daquele que pagou o maior dos preços, porque Jesus ainda vai aparecer cerca de 10 vezes aos discípulos ainda, e ele vai ficar 40 dias entre eles, falando ainda com eles e orientando acerca de muitas coisas. Jesus está preparando os seus discípulos. A morte de Jesus foi tão necessária como a sua ressurreição. Tem gente que às vezes pergunta e diz assim: mas por que fizeram isso com Jesus? A morte de Jesus foi necessária. Pedro não entendia isso, porque sabe o que Pedro estava dizendo? Senhor, eu vou morrer em seu lugar. Jesus disse: tu não sabe o que está falando. Tu pode beber o cálice que eu vou beber, Pedro. Satanás pediu para cirandar a sua vida, Pedro, e eu não permiti. Era necessário, porque Mateus 16, 21, Jesus vai falar que era necessário que ele fosse morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus também vai dizer em João capítulo 12, versículo 24 o seguinte: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz e dar muitos frutos. Jesus estava falando, para nascer tem que morrer, a semente precisa morrer. Jesus veio, ele teria que morrer, porque ele está dizendo, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, eu também, Jesus, estarei no centro da terra. Mas ele ressuscitou, aleluia. Foram necessários 3 dias para se salvar a humanidade. 3 dias apenas para que a humanidade fosse salva. Mas hoje, não precisa-se mais de 3 dias, é em fração de segundos, ele salva quem nele crê e quem nele confia. Se você está se afastou da presença de Deus, se você distanciou da face da presença do Senhor, a esperança para você, Jesus quer entrar na tua casa, Jesus quer transformar a tua vida e quer lhe trazer esperança. Receba Jesus e seja salvo, em nome de Jesus. Um dia chamado sexta-feira, conhecido como um dia de morte. Sábado, conhecido como um dia de luto. Mas domingo, conhecido como um dia de vitória, um dia de felicidade, um dia de celebração, um dia de adoração, aleluia. Eles celebram a Páscoa, por quê? Porque eles celebram, aleluia, dizendo: ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, domingo pela manhã, aleluia. Domingo de Páscoa não é celebração de coelho de Páscoa, não é ovo de Páscoa, não tem nada a ver. Primeiro foi a liberação do povo da escravidão do Egito, símbolo da representação da Páscoa, e outro foi a morte e a ressurreição de Jesus lá na cruz do Calvário, por mim e por você. É a maior pregação que abalou o mundo e ainda está abalando até hoje. Jesus ressuscitou, ele está vivo. Eu sinto ele aqui nessa noite, eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Estamos encerrando. Jesus agora, depois de todo o processo que ele passou, ele vai abrir as portas da eternidade, aleluia.
Ele abriu as portas da eternidade. Todo bloqueio que havia não existe mais. O véu se rasgou de cima a baixo. A ponte foi construída. E eu e você que me assiste, tem livre acesso a Ele. É por isso que eu te convido, adore a Ele, porque Ele é o Senhor. Adore a Ele, porque Ele abriu as portas da eternidade. Os céus estão abertos agora. Há uma conexão direta, não precisa mais sacrificar o cordeiro, não é preciso mais fazer o sacrifício como no Antigo Testamento, não é preciso consultar o sacerdote para que ele faça a aspersão e faça, aleluia, a oração para o cancelamento dos pecados. Não é preciso mais consultar, aleluia, ninguém. Você mesmo tem livre acesso, porque Jesus foi o sacrifício, foi o Cordeiro perfeito que morreu em nosso lugar. Esta é a pregação que abalou o mundo. Em 3 dias Ele revolucionou todas as coisas. E ainda hoje Ele continua salvando, libertando e transformando. Porque Jesus é o nosso maior exemplo. Quer ser um crente de valor? Ah, meu irmão, fica, aleluia, com o exemplo de Jesus. Siga os exemplos de Jesus. Faça como Jesus. Ande como Jesus. Ande como Jesus. Porque você vai ver que vai valer a pena. Filipenses capítulo 2 está a maior demonstração de humildade. A Bíblia vai dizer que ele, sendo o próprio Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se aniquilou, se esvaziou, e tornando em forma de servo, e tendo morte, e morte de cruz, de maneira que Deus o exaltou, aleluia, de maneira que o que ele fez, aleluia, chamou a atenção de Deus, chamou lá no batismo. A voz vai dizer: este é o meu filho que eu tenho prazer nele. Jesus, aleluia, trouxe prazer para o Pai, porque as tentativas desde Adão até Jesus foram frustradas, foram canceladas por causa da falha, da queda humana. Mas ali estava o Cordeiro perfeito de Deus, que estava honrando aquilo que veio fazer. E Deus vai o exaltar sobremaneiramente, e vai colocar ele assentado à direita do Pai, e ele intercede por nós. Para encerrar nessa noite, olha o que diz quando Jesus vai ser recebido, quando Jesus vai ser, aleluia, recebido no céu. Salmo 24, versículo 7: levantai, os portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí alguém vai dizer de lá: quem é este Rei da Glória? O Senhor, Deus forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aí ele vai dizer: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí lá de dentro alguém vai dizer: quem é o Rei da Glória? E ele vai dizer: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Abre a porta, porque ele vem. Ele é o Rei da Glória. Fica de pé, fica de pé. Quem é este? Quem é ele? Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é dono, aleluia, de todas as coisas. Ele está presente aqui nessa noite. Abandona essa vida que está vivendo, abandona essa vida medíocre que está levando, abandona e troca Jesus, aleluia, por qualquer coisa. Não, tem gente trocando Jesus por tão pouca coisa, mas Jesus
fez a maior pregação da humanidade, a pregação que abalou o mundo em 3 dias, através não só da palavra, mas através do seu testemunho vivo, através de se entregar totalmente. Jesus é o maior pregador de todos os tempos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deixa eu te falar mais algo aqui para encerrar. Jesus é como a videira, querido e amado irmão. Muitos às vezes cerca a videira para que ela fique ali, para que a figueira fique somente dentro do cercado. Plantam a figueira e cercam a figueira para que ela fique somente naquele cercado. Mas sabe o que aconteceu? A figueira cresceu e as galhas se estendeu, de forma que saiu da cercania de Jerusalém e alcançou toda a terra. A figueira, aleluia, representada, aleluia, a videira, representada na pessoa de Jesus, está aqui nessa noite dizendo: eu sou a videira, vós sois o ramo, e aquele que está ligado na videira, esse então dá muito fruto. Jesus é a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Aleluia. Toda vara que em mim não dá fruto, Ele corta e lança fora, e aquela que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto ainda. Aí Ele vai dizer: porque sem mim nada podereis fazer. Você não pode nada sem Jesus, nós não podemos nada sem Jesus, mas com Jesus nós podemos vencer sim. Então abra a tua boca nessa noite, levante as suas mãos para o alto e adora aquele que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, porque quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos é o Rei da glória. Aramassúbia, Elemao Faramassuri Abiandasnai. A videira verdadeira está aqui. Ele não está somente na figueira que representa Israel, mas Ele está aqui. A videira verdadeira está aqui. Você que veio adorar, está ligado nele, adora. Pai, neste momento eu oro. Neste momento eu apresento essas vidas, essas pessoas viciadas, pessoas, Pai, aleluia, que vivem no mundo do crime, pessoas, meu Pai, que vivem, Pai, no mundo do tráfico, pessoas, ó meu Deus, que vivem no mundo, ó Pai, da prostituição, das drogas. Meu Deus, eu oro por essas vidas agora, e o mesmo Deus que operou na minha vida, que possa operar na vida dessas pessoas também, em o nome de Jesus. Seja curado desse mal, seja curado dessa lepra, em nome de Jesus. Seja restituído nessa noite, ressuscita para Jesus nessa noite e recebe a vitória, porque lá, aleluia, quase 2000 anos atrás, aconteceu a maior das pregações que abalou o mundo em 3 dias, e Jesus é o maior pregador. Receba e seja liberto em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, vamos glorificar o nome dEle, porque Ele está aqui.